No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto, um grão produziu outros 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E, aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: Por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e, vendo, vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os curo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele lhes respondeu: Algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, então, que o arranquemos? Mas ele disse: Não, para que, ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo, o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes falou outra parábola: O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa. E aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde, depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía, e a comprou. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. E, quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Eles lhe disseram: entendemos. E disse-lhes: por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E, tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou dali. E, chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles.